Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques nas plataformas do Estadão nesta quarta-feira. A gente começa falando de reforma da Previdência, porque hoje está marcada uma reunião do presidente da comissão especial que trata do tema lá na Câmara, o deputado Marcelo Ramos, com líderes de bancadas para tentar agilizar a votação do relatório do deputado Samuel Moreira, que foi lido ontem com alguns ajustes e que até elevam a economia prevista em 10 anos para um pouco mais de R$1 trilhão. Esse relatório ainda não foi votado, depende de uma votação na comissão especial, lá por maioria simples, são 49, pode ser 25 a 24 para ele ser aprovado, para depois sim ir a plenário. Só que no plenário o deputado Rodrigo Maia está trabalhando com a ideia de votar antes de 18 de julho, quando começa o recesso parlamentar. A gente acompanha essa reunião com a nossa reportagem lá em Brasília. Ainda sobre reforma da Previdência, outro destaque vai para algumas resistências ao texto apresentado ontem pelo deputado Samuel Moreira. Resistências pontuais e bem específicas, uma delas de policiais que querem regras de transição mais equiparadas com as dos integrantes das Forças Armadas e fazem uma pressão que tem ressonância até na própria bancada do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E agora a resistência também da bancada ruralista, porque o relator Samuel Moreira acabou com aquela isenção de contribuição previdenciária para as exportações agrícolas. Então esse assunto também vai ser tema de debates e gerando resistências por parte justamente de uma bancada que tem que votar essa proposta de reforma da Previdência. A gente acompanha tudo isso lá em Brasília. Outro destaque vai para o caso Marielle Franco, assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes, que ocorreu em março do ano passado. O caso ainda está sob investigação. Em março deste ano ocorreram 2 prisões e agora vem a revelação de um barqueiro, um pescador, de que ele foi contratado por um homem que jogou armas ao mar. A polícia suspeita que possa ser alguém ligado a um desses homens presos em março deste ano, tentando eliminar provas, talvez até a submetralhadora usada na execução de Marielle e de Anderson. Buscas já chegaram a ser realizadas até nos meses de abril e maio nas Ilhas Tijucas, no Rio de Janeiro. Até agora nada foi encontrado e a polícia tem a descrição desse homem que contratou o serviço desse pescador. Ainda na área policial, outro destaque vai para 2 operações que estão sendo realizadas hoje, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Em São Paulo, uma operação contra uma facção criminosa com 38 mandados de prisão, envolvendo favorecimento a parentes de presos no interior do estado e também a utilização de contas bancárias para a lavagem de dinheiro. A gente está acompanhando esse caso com a nossa reportagem e também uma outra operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro mirando em 7 integrantes de uma milícia, a maior milícia do estado, e que também estariam envolvidos em extorsões, em cobranças, em ameaças contra comerciantes e proprietários de vans. Também a gente acompanha direto do Rio de Janeiro com o repórter Márcio Douza. No esporte, destaque para a Copa América. Hoje sai o adversário do Brasil. O Brasil se classificou ontem ao vencer a Argentina por 2-0 no Mineirão. Hoje tem Chile e Peru. O vencedor enfrenta o Brasil domingo às 5 da tarde no Maracanã, na grande decisão da Copa América. E na Copa do Mundo Feminina, hoje também tem decisão de uma semifinal entre Holanda e Suécia. Quem vencer enfrenta os Estados Unidos. As americanas venceram ontem por 2-1 a seleção da Inglaterra. E o nosso último destaque vai para uma negociação envolvendo a Noruega e o Brasil para a manutenção do Fundo da Amazônia. É um fundo que é abastecido com recursos da Noruega e da Alemanha e havia uma condicionante para que o Brasil tentasse reduzir cada vez mais o desmatamento, só que no governo Bolsonaro estão sendo estudadas regras de flexibilização para que parte desses recursos possa ser utilizada, por exemplo, para regularização fundiária, para pagamento até de indenizações. O próprio Estadão revelou isso em maio, que havia um decreto sendo estudado nesse sentido. E a Noruega agora está condicionando, diz que ela quer continuar nesse fundo que passou mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais já para o Brasil, desde que haja redução no desmatamento. A gente continua acompanhando toda essa negociação.
Bom, estes então alguns dos principais destaques que você acompanha hoje nas plataformas do Estadão. Ótima quarta-feira para você e até amanhã.